psicologia ainda está muito associada à doença, que se eu for visto com o psicólogo é porque eu estou doente e algo está mal comigo, e a psicologia, a saúde mental, não é necessariamente estarmos doentes, é exatamente, ou devia ser exatamente a prevenção, tal como nós treinamos, como tu bem disseste, o físico e a tática para nos prepararmos para um jogo, o jogo exatamente por ser um jogo de emoções, se nós também treinarmos e pudermos antecipar tudo aquilo que vai acontecer, porque há coisas que vão acontecer em quase todos os jogos e principalmente aquilo que pudermos controlar, torna-se cada vez mais fácil e mais automático. Filipa, voleibol, judo, onde é que começa a surgir a psicologia neste percurso? Olha, primeiro de tudo, olá Xavier, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder ter estas conversas e tenho a certeza que vamos crescer muito os dois, que acredito, como tu dizes, que é nestas conversas que aprendemos e conhecemos melhor o papel um dos outros. Olha, a psicologia, por estranho que pareça, não foi a minha primeira opção e até o meu primeiro contacto com ela não foi muito agradável. Foi o típico daquela crise de identidade e problemas pessoais que os meus pais procuraram um psicólogo e, sinceramente, para te ser completamente sincera, não correu muito bem. Um, mas sempre fui a minha identidade sempre foi a atleta, a miúda do judo, a miúda do vôlei, era o que eu conhecia, mas naquela altura desconhecia que podia ligar isso ao desporto. E ali no 12º ano não sabia muito bem onde é que me encaixava e resolvi ficar a melhorar notas e fui à cadeira de psicologia e disse por que não? E mudou completamente a minha perspectiva e percebi que poderia ligar isso também ao desporto e acho que a primeira abordagem, digamos que foi aí. E depois deste percurso até chegar ao projeto Mister da Mente. Olha, eu sempre quis e sempre tive aquela ideia, agora confesso-te um bocadinho errada, mas era aquela base de e os atletas de elite, o topo, e todos nós queríamos chegar e ser os melhores tanto na nossa profissão como dar o nosso melhor. E sempre tinha aquela coisa, ainda mais dentro do meu percurso, sempre ligado ao olimpismo, da excelência e chegar ao topo. Mas foi exatamente quando fui fazer o meu estágio profissional que estive numa equipa de futebol feminino, que era a junção de sub-13 e sub-15, que comecei a desconstruir isso e que me comecei a apaixonar pela formação e sinceramente tenho que lhes dar todo o crédito a elas porque a Mister da Mente não existia se não fossem elas. E aproveito já para lhes mandar um beijinho que tenho a certeza que vão ver isto. E foi especificamente duas atletas, que é as nossas bebezões, que eram as mais novas e foram integradas na equipa, mas nem sub-3 eram, tinham 9 10 anos. E tanto eu como os treinadores começámos a pensar, mas como é que nós vamos explicar, porque era a primeira abordagem, houve aquele contacto de a primeira coisa que nós ouvimos quando eu fui apresentada é psicóloga, mas ó mister, nós não somos malucos, o que é que ela está aqui, o que é que ela está aqui a fazer, nós não estamos doentes, não somos malucos, tipo, quem é esta? Ouvia dizer aos pais, digamos, oh mãe, foi lá aquela uma tal de psicóloga, mas o que é isto? E então nós começámos a desconstruir exatamente isso. E comecei a perceber porque é que eu não uso a linguagem delas próprias. O que elas conhecem é o treinador, o fisioterapeuta, o mister, porque estávamos no futebol. E surgiu exatamente delas. Nós fomos aplicando as técnicas sem elas perceberem, integrado pelos treinadores, a passar essa mensagem. Era uma presença assídua no treino, até que há um dia que surgem novas colegas e são elas próprias a apresentar-me e a explicar às colegas quem eu era e saiu-lhes. Olha, ela é a Mister, cuida da nossa cabeça, olha, é tipo Mister da mente. E aquilo foi uma mudança, tanto para mim como para elas, gigante. E a partir daí
começou a ser mais uma parte integrante do treino e uma pessoa que elas começaram a ver como os misters treinadores normais delas próprias. Por isso acho que tenho eu mais a agradecer a elas do que o meu próprio trabalho. Olha, falaste aqui um bocadinho nesta ligação ao olimpismo, queres elaborar um bocadinho mais? Como tu disseste, eu fiz judo durante muito tempo e vôlei na universidade e essa era a minha identidade e ainda hoje eu sou apaixonada por qualquer tipo de desporto e o olimpismo então é das minhas grandes paixões e sempre tive aquele sonho de eu queria ir aos Jogos Olímpicos. Eu queria ir, muito, acho que naquela altura muito mais do que ser a atleta que vai aos Jogos Olímpicos, eu queria viver essa experiência e fazia tudo e era aquela pessoa que acordava às 4 da manhã para ir ver todas as modalidades, tudo. Ninguém me chateava de 4 em 4 anos, eu e a televisão e o YouTube era completamente. E então quando comecei a ter colegas do judo que iam participar, ainda mais significado todo o processo começou a ter em mim. Mas com as lesões e porque tive uma grave lesão no ombro e o meu próprio talento, porque nem todos podemos ser atletas de elite, não queria aceitar, confesso, mas comecei a perceber que não ia chegar lá dessa maneira. E foi até um professor, que é das minhas referências, o professor Pedro Almeida, até na faculdade, que numa conversa me ajudou a perceber e a transformar que eu não tinha de desistir desse sonho, eu podia efetivamente ir aos Jogos Olímpicos e hoje posso dizer que já lá estive, Ahm, não como atleta, mas que havia muitas outras formas, incluindo como psicóloga, de lá estar e foi um bocadinho essa transformação e parte da minha vida e do meu trabalho será sempre neste caso agora mais na educação olímpica, porque acho que está tudo ligado aos valores e à psicologia também. Atleta que vai aos Jogos Olímpicos é de facto um atleta diferente de todos os outros, ou seja, tem mesmo que ser um atleta mais completo em todas as vertentes. Sim, porque tem que ter principalmente a resiliência para todo o processo. E quanto mais cedo tomar consciência disso, porque tem que se abdicar de muita coisa. Não dá para ser, neste caso, um jovem normal, um cidadão normal, se quiser chegar à excelência, porque há outras pessoas que estão a fazer o que ele não quer fazer. E tu tens que tomar essa decisão muito rapidamente e às vezes se calhar precoce demais dependendo da modalidade onde estás, mas tens que estar disposta a ceder e se calhar não teres a vida normal e isso custa muito de veres os teus amigos a ir ao cinema, a ir jantar e não é que tu não possas, mas se calhar vais ter competição no dia a seguir, como às vezes vais ter jogo e não podes sair dali à meia-noite ou às 11 da noite para depois te levantares às 6 ou às 7 para ires competir. Porque se tu não o fizeres, há alguém que o faça e aí tens que tomar uma decisão, tens que fazer a tua escolha do que é mais importante para ti naquele momento. E cada vez mais, com a evolução até da nossa sociedade, eu acho que isso está cada vez mais diferenciado, sim. E depois a pergunta óbvia, não é? Que é, e com os que falaste e nessa tua experiência de ter estado lá, vale a pena? Vale completamente a pena. Ainda hoje é das experiências da minha vida que eu nunca vou esquecer. É, é outro mundo. E lá está, eu própria, eu fui como voluntária, ah, e disse logo à minha família, eu vou viver isto, porque fui escolhida para os Jogos Olímpicos e para os Jogos Paralímpicos, e eu própria ainda, por exemplo, estava a tirar o curso de Psicologia, e eu sabia que para, por exemplo, estar nos Jogos Paralímpicos eu ia ter que chegar atrasada ao começo do ano letivo. Mas lá está, eu tive que tomar uma decisão de que depois ia apanhar e ter que estudar muito mais para apanhar as aulas que tinha perdido. Mas eu queria estar ali e viver e aproveitei ao máximo. São 2 meses e se calhar vivi mais do que
se fosse lá como atleta naquele momento, porque aproveitei as oportunidades todas e sim, é das coisas que me vai fazer sempre sorrir e ter todo o gosto em partilhar e dizer a qualquer pessoa vão e se gostam do Olimpismo e dos Jogos Olímpicos vão, é uma oportunidade de uma vida. Para quem tiver a ver este episódio em vídeo, é notório o brilhinho nos olhos assim que se falou nisso. Ainda bem, é bom sinal. Filipe, como é que explicamos o treino mental a alguém que nunca ouviu falar dele? Olha, explicamos o mais simples possível e eu acho que até na Mistério da Mente é isso que eu tenciono fazer, porque não vale a pena, e obviamente que isso é importante, mas se tu falares da psicologia, 99,9% das pessoas vai considerar a psicologia clínica e há todo mais um espectro da psicologia para lidar. E a psicologia é exatamente o estudo do comportamento e o treino dessas competências, neste caso eu próprio aplicados ao desporto, tal como um atleta vai para o treino e treina a tática com o Mister diz, treina o físico com a ajuda do preparador, todos os pensamentos e as decisões, o psicólogo está lá para o ajudar e isso ou devia ser cada vez mais, uma parte integrada no treino, porque nunca nos podemos esquecer que o atleta é e será sempre uma pessoa, seja um atleta de formação, seja um atleta de elite, e isso não vai desaparecer por mais competências que se treine, sejam elas quais forem, estaremos sempre a tratar de uma pessoa. Sempre. E ajuda-me a perceber porque é que só precisamos de 36 minutos por dia para mudar a nossa história. Olha, isso confesso-te que é um bocadinho um número pessoal, é uma ligação, eu acho, esteja mais certo ou mais errado, eu gosto de pôr um toque pessoal em tudo aquilo que eu faço, no sentido de, e isso pode às vezes ser um bocadinho contraético falar disso no sentido de, às vezes, do distanciamento, mas uma colega uma vez disse-me que no desporto há uma linha cinzenta e para mim foi das melhores frases que eu ouvi. A Nádia Tavares, uma grande psicóloga, que também, se um dia puderes falar com ela, também é incrível. E aquilo fez-me um sentido, porque é exatamente o que eu gosto no desporto. É aquela linha cinzenta que tu podes trabalhar e que não é igual para todos. E é um número muito pessoal e que eu gosto de trabalhar, e cada um, e de certeza que se eu te perguntar, assim, para termos aqui um bocadinho aos pés, tu também vais ter, e tal como um jogador escolhe o número da camisola, e para mim é um número que eu coloco lá tudo, e em 36 minutos tens mais do que tempo para pensar, para reconhecer e para trabalhar aquilo que quiseres mudar e para seres a tua melhor versão. Eu acho que é isso que todos nós temos que ser, é a nossa melhor versão. Boa. Porque é que é tão fácil, dentro do âmbito desportivo, perceber que temos que treinar o corpo? Porque temos, mas ainda é tão difícil, ou ainda existe o tal estigma da vergonha de treinar a mente? Eu acho que, acima de tudo, exatamente pelo aquilo que estávamos a falar, do estigma de que a psicologia ainda está muito, muito associada à doença, que se eu for visto com o psicólogo é porque eu estou doente e algo está mal comigo. E a psicologia, a saúde mental, não é necessariamente estarmos doentes, é exatamente, ou devia ser exatamente a prevenção, tal como nós treinamos, como tu bem disseste, o físico e a tática para nos prepararmos para um jogo. O jogo, exatamente por ser um jogo de emoções, porque não deixa de o ser. Se nós também treinarmos e pudermos antecipar tudo aquilo que vai acontecer, porque há coisas que vão acontecer em quase todos os jogos, e principalmente aquilo que pudermos controlar, torna-se cada vez mais fácil e mais automático. Se eu treino durante o meu treino, se eu treino, por exemplo, os remates todos os dias para ficar melhor, porque é que, se eu me sinto ansioso durante o jogo, se eu reconhecer isso, e há muitos atletas que não dão esse passo por vergonha,
vai ser muito mais fácil, muito mais automático de eu saber como lidar. Mas também se tivesse que te dizer porquê, e como tu estavas a dizer, acho que é exatamente a vergonha e porque não é tão visível. É, demora muito mais tempo, é um processo contínuo, não é eu estou agora aqui contigo e tu podes me ensinar a rematar e eu se calhar a seguir vou rematar, não necessariamente perfeito, de certeza, à baliza, mas se tivermos uma conversa e uma sessão, não vou resolver os teus problemas todos. É um treino muito mais demorado e que não é tão visível. E como é que deitamos aqui esta barreira abaixo? Como é que resolvemos esta dificuldade de perceber o treino mental como um treino normal, digamos assim? Olha, estas conversas ajudam muito, porque agora até com as redes sociais os atletas cada vez consomem mais os podcasts, os vídeos e se pudermos ajudá-los a filtrar a informação que eles devem assistir e o que é que lhes vai contribuir, melhor. Mas acho que também faz parte dos clubes e das estruturas integrar exatamente os profissionais e deixar cada um trabalhar naquilo que sabe fazer, porque é muito fácil, por exemplo, contratar um treinador, um médico, um fisioterapeuta e são prioridades se calhar num clube, mas um psicólogo não é. E a verdade está muito melhor, mas está longe de ser perfeito e se tiverem, muitas vezes nós sabemos que muitos clubes têm dificuldades financeiras e se calhar um psicólogo é o último da lista a ser contratado, porque quanto mais conhecido for o papel de cada um, mais fácil é do atleta reconhecer e perceber, ok, é normal. O psicólogo não é um bicho-papão que anda aqui. É mais um profissional que me pode ajudar e tornar as coisas simples e na linguagem de cada atleta. Eu não posso falar com um atleta da formação de 9 10 anos como eu falo com um atleta da equipa sénior. Ele não vai perceber e se calhar, se, por exemplo, se eu tivesse feito isso neste clube, não existiria a Amsterdamento e muito menos existiria a facilidade e tenho muito orgulho nisso de hoje quando as vejo elas serem as primeiras a passar às colegas que não conhecem o papel da psicologia e o que é que faz um psicólogo e já ser normal. E eu acho que tudo isso ajuda. Numa das primeiras, aliás, na primeira conversa desta sequência de três podcasts, ou 3 episódios, digamos assim, se é que é, relacionados com a psicologia, foi engraçado porque foi logo na primeira e surgiu logo um termo que achamos e que eu acho particularmente interessante no que diz respeito estávamos a relacionar com a psicologia clínica, mas serve também, acho eu, com a psicologia do desporto, que é o psicólogo tem que ser muito mais, ou a nossa relação com o psicólogo, assim é que é, tem que ser muito mais a relação que temos com o médico de família do que a que temos com o serviço de urgências, que é Completamente. ir frequentemente ao psicólogo e não ir ao psicólogo só quando preciso de alguma coisa, porque isso também ajuda a desmistificar esta tal relação de só vou ao psicólogo, perdoa aqui o natural exagero, mas só vou ao psicólogo quando estou a ficar maluquinho. E não é isso de todo, não é? É alguém que está ao meu lado a acompanhar-me a garantir exatamente que eu não fico maluquinho. Ou seja, exatamente a garantir que eu vou tendo as ferramentas, a capacidade de ir gerindo com o meu dia a dia, de saber se calhar apenas me dizerem está tudo bem, continua o que estás a fazer porque é esse o caminho. Da mesma maneira, lá está, que eu tenho ligação com o meu médico de família, em que vou lá frequentemente, na esperança que esteja sempre tudo bem, mas sabendo que quanto mais precocemente eu tiver uma intervenção, tiver um acompanhamento em qualquer dificuldade que possa estar a surgir, melhor. E portanto acho que é o apelo que deixo aqui também, porque acho que foi uma frase feliz que conseguimos, que é exatamente isso, que é relacionem-se com o vosso psicólogo como se relacionam com o vosso médico de família e não como se relacionam com o serviço de urgência. Não vão lá só quando estão em desespero, porque pode já, tal como no serviço de urgência, pode já ser tarde para conseguir resolver os problemas. Completamente, concordo inteiramente contigo. É muito isso do que acabaste de dizer, é a prevenção e tornar normal. Se eu vou ao médico
fazer um check-up, ver se está tudo bem, porque é que eu não vou ao psicólogo. E quanto mais integrado tiver o psicólogo, por exemplo, no treino, mais natural será. E às vezes, como tu disseste, uma conversa, um olhar, uma troca de palavras pode prevenir uma situação muito pior mais à frente. Sim, porque eu acho que também, sinceramente, e conhecendo a realidade de vários clubes, mesmo os clubes que têm, até grande parte deles agora por causa dos processos de certificação e por aí fora, e que têm de facto algum tipo de relação com o psicólogo, seja um psicólogo com uma ligação formal com o clube, seja um psicólogo que tenha algum tipo de protocolo estabelecido com o clube, o que eu sinto na mesma é que essa relação só existe de facto muito, muito esporadicamente. Quando existe, é muito esporadicamente. E de facto era no ideal, e depois voltamos às tais questões financeiras, mas no ideal a presença do psicólogo devia pairar, pelo menos em todas as unidades de treino, nem que não tivesse, lá está, como tu estavas a dizer, e eu concordo a 100%, nem que não tivesse sempre uma intervenção direta e imediata com algum tipo de trabalho muito específico em todos os treinos, mas que estivesse lá para também, até ele, ou ela, como é óbvio, identificar, porque tem naturalmente essas ferramentas, identificar ela própria alguns problemas, algumas situações, algumas reações, alguns comportamentos que o psicólogo ou a psicóloga podem eles próprios intervir ou ajudar logo a identificar, que também não deixem escalar para depois, ok, este jogador, esta jogadora está completamente de rastro, precisa mesmo do teu apoio, certo? Mas se calhar se tivéssemos intervido antes, há um mês ou 2 ou 3 vezes, não tínhamos chegado a este ponto e a coisa tinha fluído muito, muito mais naturalmente. Não é? Completamente, concordo inteiramente contigo e até da minha própria experiência e pegando no que tu estavas a dizer, destaco duas coisas. Claro que no mundo ideal, até para a própria psicologia, seria ideal, se calhar como tens treinadores, teres um psicólogo do desporto, um psicólogo clínico, um psicólogo das organizações, para cada um estar ciente da sua área e poder intervir, porque, por exemplo, se eu notar um atleta que seria melhor ser acompanhado por um psicólogo clínico, a minha própria experiência não vai ser tão adequada para ele, mas se ele souber que eu lá estou, se calhar vai recorrer a mim e eu posso encaminhá-lo para um colega ou para quem o puder melhor acompanhar. E agora fizeste-me lembrar e tive a sorte de poder ver algumas academias gigantes do mundo e é um bocadinho isso que tu estás a dizer, o ser natural, o saber que está lá. E lembro-me especificamente agora de quando fui a Roma e estávamos a falar com a chefe do departamento de psicologia da academia e ela partilhava connosco que das coisas mais naturais e que demorou muito tempo também a ser implementado é exatamente os psicólogos andarem livremente pela academia e, por exemplo, estarem a conversar com um atleta na bancada no final do treino e ninguém vai lá, ninguém incomoda porque é uma coisa natural. Ninguém tem o seu espaço, tem a sua privacidade, mas é natural, é mais uma pessoa integrante, tal como estão a falar no almoço, estão a falar na sala comum, porque é natural ter lá o psicólogo e espero sinceramente que aqui em Portugal isso também comece a ser cada vez mais natural, porque o treinador não pode lidar com tudo e se tiver essa ajuda e outro olhar, torna-se tudo mais fácil e a performance de todos vai ser mais positiva. O que é que, além disso, o que é que a realidade de dois gigantes como a Roma e o Barcelona tem de diferente para aquilo que é a nossa naturalidade ou a nossa normalidade, digamos assim? Eu acho que tudo começa na estrutura. Se há coisa que eu aprendi é exatamente com estas experiências que tudo começa na estrutura e ninguém querer fazer o papel do outro. Há espaço para todos. Tu és o treinador, eu sou a psicóloga, eu vou-te ajudar, tu vais-me ajudar, mas não há sobreposição de papéis. E eu acho que exatamente pelo que nós falávamos, ou eu quero pensar que será maioritariamente por causa disso das questões financeiras, há muito essa sobreposição de papéis e muitas pessoas que pensam que têm que fazer todo esse papel e infelizmente às vezes têm, mas como tu disseste, o que esses dois gigantes me têm ensinado é exatamente que
se tu trabalhares no teu papel e partilhares, toda a gente ganha. E tem que começar exatamente da base até aos séniores, e a prevenção, quanto maior for e mais rápido for e mais cedo for, melhor para todos. E porque estás a desenvolver atletas, mas também estás a desenvolver pessoas que têm a escola, que têm doenças, que têm os amigos, que têm a família, principalmente aqueles que vivem, por exemplo, nas academias, e tem que haver espaço para falar, para partilhar, para não ter medo exatamente de pedir ajuda. E eu acho que isso é que difere, porque ali já é normal estar um psicólogo na equipa técnica, tal como é um treinador, tal como é o presidente, tal como é o médico, tal como é o fisioterapeuta. E às vezes é mais simples do que parece. Acredito que sim. Filipa, como é que se lida com a constante crítica e comparação com a carreira dos outros no mundo do desporto? Como é que é mais fácil lidar com isto? Não, eu acho que não se pode dizer mais fácil no sentido, porque isso depende de cada um. Mas vais aprendendo a lidar com isso, se calhar, lá está, se tu prevenires e identificares e reconheceres aquilo que estás a sentir e como é que isso te afeta, vais poder trabalhar sobre isso. Eu posso querer ser um Ronaldo, uma Kika, uma Telma Monteiro, mas eu posso nunca vir a ser, mas posso ser o melhor jogador para fazer assistências para esse meu colega poder marcar o golo. Posso ser o mais motivador no balneário, e todos nós temos um papel importante na equipa onde estamos. E é preciso deixar, e parece que me estou a repetir, mas deixar cada um ser aquilo que verdadeiramente é, mas principalmente reconhecer. Reconhecer que, ok, a crítica afeta muito, e hoje em dia, então, com as redes sociais, é impossível controlar a 100% que o atleta não vá ao Instagram, ao Facebook ver o que é que se passa, mas pode exatamente ajudá-lo a que isso não o afete tanto, a ele proteger-se do que é que para ele é mais importante, e que hoje pode não estar a 100%, mas amanhã vai estar 1% melhor, como se costuma dizer, até ao dia que aquilo não vai ser prioridade para o pensamento dele. E isso trabalha-se. Como é que controlamos o nosso inimigo interno? Exatamente como nós estávamos a dizer, com o trabalho. Eu acho que a primeira coisa é exatamente reconhecer. Nós somos pessoas. O ser humano é muito mais fácil nós lidar a percebermos das críticas, como tu estavas a dizer, do que o elogio. Então vamos inverter esses papéis, vamos focar-nos naquilo que eu posso controlar, focar naquilo que eu posso ser melhor, naquilo que eu já sou bom, e usar exatamente as ferramentas, neste caso o meu psicólogo, o meu treinador, para me tornar ainda melhor. Mas primeiro que tudo é reconhecer que isso me afeta e que isso tem impacto em mim, porque só reconhecendo que isso me passa alguma emoção, algum sentimento, é que eu vou poder trabalhar sobre isso. Achas que situações como, por exemplo, a da Simone Biles, que se sentiu a necessidade de parar exatamente por estar a sentir, não fisicamente, e fisicamente ninguém estaria mais apto do que ela, mas mentalmente a necessitar de uma pausa, a necessitar de um trabalho diferente, digamos assim. Achas que situações como essas, vindo de alguém que é tão o topo de tudo, e ainda para mais, lá está, revertendo aqui à parte do olimpismo novamente, ou seja, em que os olhos do mundo estão todos, dificilmente alguém no mundo não saberá quem é Simone Biles, alguém ter assumido essa, não é a expressão correta, mas é a que melhor me ocorre, essa fragilidade, também ajudou a que, ou também ajuda de alguma maneira a que alguém olhe e diga: poça, se ela que está no topo assume esta dificuldade, estes problemas, se calhar está na altura de eu também começar a assumir que estou cá tão em baixo e não tenho metade da carga total, física, mental, disposição que ela tem.
Completamente. É como tu estás a dizer, é a importância das referências, tanto para o bom como para o mau, e assumir as nossas fragilidades. Estar no topo e, neste caso, ir a uns Jogos Olímpicos é incrível e é uma experiência, mas há muito trabalho por trás, há muitos dias maus por trás, há muitos dias que de certeza que só lhe apeteceu chorar e desistir de tudo e ter a coragem de assumir isso, ainda mais na altura que foi. Eu acho que não há ninguém no mundo, tal como não há ninguém no mundo que não a conheça neste caso, também não há ninguém no mundo que tenha ficado indiferente a essa situação, e tenho a certeza, e até pelo que se viu, que exatamente uma referência gigante como a Simone Biles ter assumido a importância da saúde mental na vida dela e no processo dela como atleta, que muita gente começou a recorrer exatamente ao psicólogo para prevenir que chegasse a essa situação e, e poder intervir. E exatamente até como tu estavas a dizer, para não irmos todos ao serviço de urgência, que acabou por ser o que ela infelizmente fez. De certeza que não foi fácil tomar aquela decisão, mas o sofrimento já era gigante, e isso leva-nos um bocadinho ao que temos estado a falar da importância das nossas referências no bom e no mau, mas de prevenir, e quanto mais cedo agirmos, se calhar menos situações como a da Simone Biles vamos ter, porque já se prepararam para isso. É, é, é uma competição que não tem igual. Podemos ir a um campeonato do mundo, a um campeonato da Europa, mas os Jogos Olímpicos serão sempre diferenciados no que estamos a sentir, mas não deixa de ter bases semelhantes, nomeadamente no que o atleta estará a sentir. E esse exemplo é incrível nesse sentido. Não foi um exemplo bom, mas neste caso para explicar aos atletas e poder que eles criem identificação, exatamente, acabou por ser um exemplo que todos nós poderemos dar aos atletas com o qual trabalhamos, de porque é que é tão importante trabalhar a nossa mente também. O resultado em si é algo que pode ajudar mais a confundir o atleta do que a esclarecê-lo, ou seja, eu sinto-me bem, vamos fazer aqui o extremo, não é? Eu sinto-me bem mentalmente, sinto que estou no topo das minhas capacidades, estou calmo, estou relaxado, estou focado, e sai-me tudo mal, isso leva-me a confundir que afinal não estou a fazer as coisas bem, e ao contrário, ou seja, estou um caco, mas consegui uma medalha de ouro ou uma vitória que não estava à espera, isso levar-me a pensar que ok, se calhar é neste caos que eu tenho que viver para ter sucesso, ou seja, o resultado, mais do que uma consequência, pode confundir por vezes o trabalho por trás do atleta. Sim, se tivesse de dizer, acho que sim, e muitas vezes lá está essa linha, é muito tenue no sentido de. Agora, por exemplo, vou falar mais do judo. O judo pode decidir um combate num segundo. Eu posso estar a trabalhar anos e anos e anos, e num segundo, até que se calhar com um atleta muito menos classificado no ranking do que eu, por num segundo perder porque acordei mais mal disposta, ou porque fez um contra-ataque que eu não estava à espera. Ahm, Isso não quer dizer que eu seja menos atleta ou que eu não tenha feito um bom trabalho, mas é muito mais fácil explicar a um atleta que está no auge e que ganhou a medalha de ouro, de calma, isto não dita a tua vida, festeja, claro, é um orgulho, mas tens de continuar a trabalhar e estás no caminho certo, mas se calhar ontem estavas a duvidar de ti e a falar com o teu psicólogo às 5 da manhã para controlar a ansiedade de que ias para o combate. Mas muito, muito mais difícil é ao contrário, que é: eu fiz tudo bem, então não está a resultar porque eu cheguei lá e correu tudo ao contrário. Mas há fatores que nós nunca vamos poder controlar. Podemos treinar, podemos prevenir, podemos identificar, mas no dia vai haver sempre fatores que eu não vou poder controlar.
mas quanto mais vezes eu os treinar e eu os reconhecer, mais preparado eu vou estar para lidar com eles. Eu acho que falas nesse exemplo do judo e é um exemplo curioso, porque eu confesso que admiro a naturalidade com que alguém que está no topo, está a ganhar, parece que ninguém as para, e aqui hoje vou já dizer por dois exemplos que estou a falar, a naturalidade com que aceitam a derrota. Uh, Estava tão perto de conseguir uma coisa tão incrível e fui derrotada e ok, há uma frustração natural, expectável, eh, momentânea, e é muito momentânea, e no momento a seguir estão a dizer ok, ela foi melhor, amanhã volto ao trabalho e vou à minha vida para voltar a estar cá. E são dois exemplos, como estavas a falar no judo, um que falaste há bocadinho da Telma Monteiro, e acho que a naturalidade com que ela foi aceitando, mas preparando-se para voltar novamente a estar naquele patamar e a estar na possibilidade de conquistar medalhas. E aqui também um exemplo mais recente, que é a minha conterrânea Patrícia Sampaio, que também parece uma força imparável a todo momento e à falta de melhor expressão, parece que está a atropelar as adversárias todas, mas depois a naturalidade com que aceita, ok, hoje fui derrotada e lá está, se calhar por uma adversária que nem sequer era expectável que estivesse a conseguir competir ao nível dela, derrotou-me, ok, amanhã estou de volta ao trabalho e cá estarei outra vez para tentar conseguir. E acho que isso também é sinal de um trabalho ou de uma preparação mental bem feita e importante, que é o conseguir lidar com esta frustração. E voltando aqui à questão dos Jogos Olímpicos, sabendo que para muitos aquela é a única oportunidade que vão ter para estar àquele nível. E uma coisa que é muito mais fácil de lidar. Perdi numa meia-final, mas eu nem estava a fazer conta de chegar aos oitavos de final, portanto cheguei à meia-final, incrível. Outra coisa é, perdi a meia-final ou nos quartos de final e eu era claro candidato a ganhar a medalha de ouro e não consegui. O Fernando Pimenta é um desses casos, por exemplo, também, estou-me a recordar agora. O Fernando Pimenta habituou-nos a todos muito mal, não é? Porque entrava o Fernando Pimenta, ganhava medalha. Não sabíamos de que metal é que era, mas entrava o Fernando Pimenta, ganhava medalha. E de repente foi isso, de repente todos nós, ou seja, né, generalizando que não tiramos o rabo do sofá, por uma expressão, nos achámos no direito de opinar, o Fernando Pimenta está numa forma miserável, não conseguiu ganhar uma medalha, não me recordo, mas foi num dos últimos Jogos Olímpicos, lá está, que ele era um dos principais candidatos e acabou por não conseguir ganhar nenhuma, ou se ganhou, só ganhou uma de bronze, só uma de bronze. Ou seja, mas é exatamente isto, ou seja, e a facilidade, digamos assim, com que ele também reagiu a isto, do género, não estou nada satisfeito, perdi, não queria nada perder, não era isto que eu queria, mas faz parte, cá voltaria a estar e cá voltaria a ganhar. E acho que isso é um ótimo sinal de um trabalho mental bem feito para esta preparação. Sim, tu agora disseste tudo. No judo especificamente, o treino mental está um bocadinho integrado quase nos valores. Há muito respeito pelo adversário, até pela cultura japonesa, e quem começa a fazer judo logo muito cedo vai aprendendo isso. Há muito respeito pelo adversário e ok, eu estou a lutar para ser o melhor, mas o meu adversário também, e obviamente que eu quero ganhar e ser o melhor, mas o meu adversário também, e se ele ganhou, alguma coisa foi melhor que eu. Claro que não vou ficar logo super contente de ter perdido, mas é como tu estás a dizer, tanto a Patrícia como a Telma, está muito intrínseco já nelas, exatamente pelo nível que já estão, de ok, se eu perdi foi porque a minha adversária foi melhor que eu, e agora é concentrar-me. E há muito essa mudança logo do chip de ok, agora eu tenho que trabalhar do que é que eu errei para a próxima vez isso não acontecer. E cada vez mais há exatamente o estudo dos adversários em qualquer modalidade. Quanto ao caso que estavas a dizer do Fernando, é um bocadinho isso, e até nos Jogos Olímpicos acontece. Nós temos muita facilidade, e exatamente desses super atletas como o Fernando, que nos habituaram de achar que estamos no direito de criticar ou de falar, só ganhou, porque também alguns como ele nos habituaram mal, e como humanos também estamos à espera que isso vá acontecer, e esquecemos-nos um bocadinho de ok, mas ali estão os melhores dos melhores,
E se ele ganhou tanto, se ele tá, é porque ele todos os dias, e lá está, o que ele teve que abdicar e trabalhar e muitas vezes não estar com a família, não estar com os filhos, perder eventos familiares, coisas que ele se calhar queria fazer naturais da vida para estar a treinar à chuva, ao vento, a horas miseráveis para poder estar ali e muita gente também só se lembra dos atletas nessa altura, ou porque sai uma notícia que ganha uma medalha, ok, mas se eu ficar em quarto, eu fiquei em quarto melhor do mundo. Só há É isso que eu três ia dizer. pessoas melhores que eu naquele momento. É isso E mesmo. Naquele momento, é isso mesmo. É naquele naquele momento, momento. naquela modalidade, em todo o mundo, naquele momento existiram 3 pessoas que naquela competição específica foram melhores do que eu. E é isso que nós temos que começar, claramente todos que estamos cá, e acho que é um bocadinho também por aquilo que estavas a dizer, que é, de facto, só se fala dos atletas dos Jogos Olímpicos nos Jogos Olímpicos. Ou quando ganha uma medalha no Europeu, no Mundial, numa coisa qualquer. Ou seja, mas uh, tudo aquilo, as pequenas competições mais regionais, digamos assim, tudo aquilo que eles têm que competir para chegar a esse patamar de estar nessa possibilidade também merecia, e acho que nós, infelizmente, eu contra mim falo porque eu gosto muito do desporto, mas nós somos um país de futebol, mas está na altura, já deixámos desta conversa, estamos em 2025 com todas as facilidades que há de divulgação de redes sociais, de YouTubes, de aplicações, de canais de subscrição, do que quer que seja, de também é responsabilidade dos desportos todos, além do futebol, deixarem de estar à espera que seja a comunicação social a pegar neles ao colo, E a para uma expressão, reconhecer, claro. e serem eles próprios a trabalharem na sua divulgação. Voltamos à mesma coisa, ok, certo, é futebol na mesma, ou pelo menos é uma coisa próxima disso, mas uma coisa como a Kings League, por exemplo, que é um futebol 7 transformado num evento quase de gaming, em que há ali uma série de fatores de outras coisas, conseguiu internamente divulgarem-se a eles próprios ao ponto de facto, em Espanha, competirem com o número de pessoas que vêem um jogo de futebol. E a maior parte daqueles atletas que lá estão a competir, alguns têm algumas relações com o futebol, mas os que têm relação com o futebol têm relação de terceiras divisões, campeonatos distritais e por aí fora. Ou seja, é um claro exemplo de um produto em que foi o próprio produto a carregar-se às costas, a levar-se para ser divulgado. E aqui fica o meu dar nas orelhas também um bocadinho de todos os outros desportos que têm que se saber promover melhor também. Não podem estar só à espera da televisão, principalmente porque estão à espera de 2 meios, e eu aqui agora vou ser um bocadinho polémico, mas estamos à espera de 2 meios que já não têm uma importância assim tão grande como nós lhe achamos que têm. Seja, que é a televisão e jornais. É muito raro Isto é comprar um muito jornal. mais acessível a exatamente as redes sociais. E concordo E na maior parte inteiramente das com o que coisas estás a dizer. são gratuitos. As redes sociais são gratuitas. Nada, claro que eu posso pagar para divulgar mais, mas nada me obriga a ter que pagar para divulgar em qualquer uma das redes sociais, com ferramentas. Claro que dá trabalho, tudo dá trabalho na vida, e quem está nestes esportes mais do que habituados sabe que dá trabalho. Tudo dá trabalho e no mínimo dos mínimos, com um meio que todos nós temos, que é um telemóvel. Estamos em 2025, 0,001% das pessoas não têm um telemóvel. E esse 0,001% quase consigo afirmar garantidamente que não estão ligados a desporto de alta competição nem coisas do género. Portanto, não haja grande razão para não nos divulgarmos mais, porque quanto mais o fizerem, melhor também, e mais atraem depois a atenção daqueles que querem atrair a atenção. E portanto acho que também começa a ser aqui um bocadinho, ficar aqui o apelo também para que todos nós, público em geral, deixemos de ligar também só ao futebol e comecemos a ligar às outras coisas. Também é importante que as outras coisas se saibam divulgar para que seja mais fácil para mim, enquanto público, que isso venha ter comigo. Que eu não tenha que estar à procura do canal do satélite russo, não sei de onde, porque dá um bocadinho dos Jogos Olímpicos, do Europeu de Inverno, não sei do quê.
Tem que ser o Europeu de Inverno, não sei do que, E hoje, a saber se muito divulgar. provavelmente, tu não ligas a televisão para ver um jogo. Se calhar mais facilmente vais exatamente ao telemóvel, à aplicação A, B ou C, para ir ver esse jogo. E pegando no que tu estavas a dizer, e concordo inteiramente, e até do exemplo que tu deste da Kings League, eles usaram as referências, neste caso do futebol e pessoas conhecidas, para exatamente atrair as pessoas para conhecer o que é que aquilo ia Sim, ser. sim. Então usem as referências e os grandes atletas que nós já temos, porque isso vai chamar pessoas, porque lá está a identificação de. Eu não, se calhar as pessoas, por exemplo, que vão ver primeiramente este nosso podcast, por mim serão as pessoas mais conhecidas, mas se calhar se tu for chamar o Fernando ou a Telma, muito mais pessoas vão ver inicialmente porque já os conhecem, é uma referência, olha o que é que eles foram dizer. Eu não, é como tu estás a dizer, eu hoje não ligo a televisão à espera do Jornal Nacional para ir ver as notícias, não pego no telefone e vou ao Instagram para ver quem é que ganhou, quem é que não fez, quais são os resultados dos jogos, houve campeonato, como é que está, e é um bocadinho o trabalho de todos, de cada um bocadinho que tínhamos falado de cada um na sua área, mas todos nós trabalharmos nesse sentido está cada vez mais fácil, já não faz quem não quer. É isso. É isso mesmo. Filipe, vemos a rapaziada da Fórmula 1 e do MotoGP de olhos fechados a fazer a pista que vão percorrer, a fazer todas as curvas com o corpo, fazer todas as curvas, a mexer as mãos na precisão exata do volante para onde vão fazer, em que momento vão fazer, quando é que têm que acelerar, quando é que têm que travar. Vemos o Cristiano Ronaldo antes de marcar um livro a falar com ele próprio, a dizer vai que tu consegues e fazes isto todos os dias e vais meter a bola ali. Vimos um vídeo que até acho que partilhaste também de uma atleta do skate a falar com ela própria e a dizer vou fazer isto e vou por ali, consigo e estou preparada para isto e vamos embora. Qual é a real importância, quer aqui da visualização, quer do diálogo interno para o sucesso de um atleta? É como tu disseste, são tudo técnicas, é tudo treino, não acontece do dia para a noite, mas como disseste, são referências que as pessoas podem identificar e ver a preparação e a constância e a constante evolução que isso tem em atletas de elite e até nos dois casos que pegaste, não tanto da Fórmula 1, mas até da Raíssa e do Cristiano Ronaldo, de idades completamente dispares, mas que ambos já perceberam a importância e a construção que isso tem para a carreira deles como atletas de treinar, porque é muito importante a maneira como tu falas contigo próprio. Se tu todos os dias fores dizer. Todos nós temos o nosso inimigo interno, todos nós temos receios, todos nós estamos nervosos, temos ansiedade, mas isso, eu acho que isso quer dizer que é importante, que eu vou fazer algo que é importante para mim. É tomar consciência, porque se eu não quiser saber, eu não vou ligar, eu não vou ficar nervoso por ir competir se isso não tiver importância nenhuma para mim. Então vamos usar isso a meu favor, vamos transformar exatamente esses pensamentos em algo que possa ser positivo para mim. Se eu não acreditar e se eu não trabalhar em mim, por mais que me digam quão boa eu sou, quanto talento eu tenho, eu não vou acreditar da mesma maneira se eu não trabalhar. E aí, às vezes, não, lá está, não, o resultado não é tão evidente e tão rápido, mas acontece, e são dois exemplos, e lá está, cabe-nos a nós partilhar essa importância, porque o trabalho é todos os dias. O Cristiano teve que trabalhar muitas vezes, e que é público, no final do treino, horas e horas a fios, para que isso hoje em dia seja completamente natural, tal como a Raíssa teve que trabalhar para poder ter esse diálogo, e ainda bem que podemos ver essas técnicas para que exatamente todos os atletas possam identificar e transformar isso em cada vez mais normal, e a Fórmula 1 está cada vez mais a ser até uma ajuda muito grande à psicologia e à saúde mental, no sentido de cada vez mais o psicólogo faz parte e poderem mostrar na aplicação, na realidade, as suas técnicas, porque é um desporto também que cada vez está mais em expansão e leva multidões, e ajudar a transformar que é uma coisa normal, que faz parte, tal como das 200 voltas à pista, antes disso ou durante e tudo, há todo um processo e uma preparação de treino para que isso possa acontecer cada vez de forma mais natural, mas
a importância de como tu falas contigo próprio será sempre alcançável do que tu quiseres fazer. A motivação treina-se de facto? Treinas, eu acho que tudo acaba por treinar e ser natural. Eu acho que o treino acaba por ser o quando tu queres tornar cada vez mais automático uma coisa que tu fazes. Eu posso treinar eu posso treinar 20 vezes jogar à bola que eu nunca vou ser boa porque eu não tenho aptidão para isso, mas se calhar vou ser melhor do que sou hoje se agora começar a treinar, por exemplo, o remate ou o passe, vou ser melhor do que era antes. Porque eu não vou acordar tudo. Desculpa, Filipe, é portanto uma Não faz questão, mal. se calhar, mais de adequarmos a motivação certa para de facto a conseguirmos ter. Ou seja, se a minha motivação, como tu estás a dizer, eu vou fazer ao contrário, vou meter eu no judo. Eu que nunca fiz judo na vida, se a minha motivação de ir para o judo for ganhar uma medalha de ouro, a minha motivação pode ser a que eu quiser, que nunca vai a conseguir. Mas se a minha motivação for, ok, a minha motivação é conseguir competir uma vez, não perder nos primeiros 5 segundos, essa motivação está muito mais próxima de ser conseguida e muito mais próxima de me motivar a trabalhar para a conseguir alcançar, não é? Ou seja, também se trata aqui de um objetivo real que eu consiga atingir para que essa motivação também seja cumprida, digamos assim. Sim, é exatamente como tu estás a dizer, é adequar as expectativas à realidade, porque tens dois tipos de motivação, interna e externa, e quem entra para qualquer coisa com uma motivação externa, como tu estavas a dizer, ganhar uma medalha de ouro, isso não depende só de ti. Eu, se for lutar contigo e também a quiser ganhar, só um de nós é que vai conseguir ou até nenhum. Mas a minha motivação para hoje, que nunca fiz judo, ir competir, depende só de mim. É o treino e a seguir vou à competição, independentemente do resultado que isso vai ser. Claro que depois vamos aumentando e vamos treinando e adequando as expectativas à realidade e criar esses micro-objetivos para ser melhor. E acho que tudo isso faz parte da motivação, porque obviamente quando vês aquilo que tu queres na prática, a tua motivação inevitavelmente vai mudar. E saberes transformar esses objetivos e a tua própria motivação, porque mesmo um atleta de elite, se eu for correr a maratona, se estiver a chover torrencialmente, eu não me vai apetecer ir correr de certeza, mas um atleta de elite vai na mesma. E é isso que vai fazer a diferença. Quem é que mais rapidamente nota um trabalho de treino mental? O atleta em si ou o clube e a organização onde ele está envolvido? Quem é que tem mais rapidamente, e aqui o rapidamente é muito subjetivo, mas quem é que primeiro nota que de facto está a existir esse trabalho e essa evolução? Olha, agora vou ser eu a correr o risco de ser polémica e vai ser uma resposta mesmo muito pessoal, mas eu diria cada vez mais os atletas. São eles os teus principais impulsionadores de que o teu trabalho está a ser bem feito. E exatamente veres eles a passarem a mensagem e ser uma coisa simples, é porque lá está a estrutura de um clube, seja ele qual for, vai ter muito mais coisas em que pensar e muitas vezes é o resultado, não é o trabalho. Muitas vezes não estão lá todos os dias a ver o que é que acontece no campo e até com os treinadores, com o psicólogo, com qualquer profissional. E o atleta é o primeiro impacto que vai ter. É a primeira pessoa que tu vês se o teu trabalho está a ser bem feito ou não, seja o psicólogo, o treinador. A estrutura tem mais em que pensar. Não deveria ser, ou não deveria ser, mas não deviam estar mais atentos, mas eu acho que os atletas serão sempre os primeiros a mostrar-te isso e o teu principal olhar de que estás a ir no bom caminho ou não e está a resultar e não é igual para todos. Como é que eu dentro de uma organização e de um clube desportivo, eu aqui chamo de organizações porque depois entramos nas SADs, entramos nas coisas todas muito maiores, por assim dizer, mas como é que eu dentro de uma dessas estruturas posso de facto ajudar alguém que claramente está a passar por dificuldades mentais sem os dois clichês típicos?
vai ao psicólogo, e acho que isso é um ótimo conselho, mas é um conselho se calhar mais que menos retorno tem, digamos assim, logo. Ou seja, se eu aconselho vai ao psicólogo, ou se o mais clichê possível, que é força e tem calma que isso vai passar. Como é que eu consigo ajudar essa pessoa sem uma destas duas opções, digamos assim? Olha, sabes, eu sou cada vez mais das primeiras abordagens informais no tipo de. Eu não preciso de pôr chavões. Se eu for falar, se eu agora imagino não te conheço, chego ao pé de ti e digo, ai, olha a tua motivação, eu vou-te assustar. Eu vou-te assustar, é conhecer o outro, é ter um olhar, e obviamente que eu tenho se calhar um olhar mais treinado pelo que estudei do que à primeira vista outra pessoa vai ter, e conheceres o outro e começares a dar dicas suaves, informais, de que há outras coisas, não impingires, e perdoem-me a expressão de tens que ir ao psicólogo, mas que existe a oportunidade e o espaço para ires ao psicólogo. Não é obrigatório, não tens que ir, mas tens essa possibilidade se o quiseres, não é uma obrigação, porque ninguém faz nada obrigado, e um dos princípios da psicologia é exatamente nós só podemos ajudar quem quer ser ajudado. Não, imagina se um treinador me vier dizer tens que ajudar este atleta e o atleta não quiser, eu não posso fazer nada. Por mais que eu ponha todas as técnicas à disposição, ele não vai ser ajudado porque ele não quer. Claro, o meu papel aqui será tentar transformar que ele queira e mostrar-lhe a importância. Mas isso lá está, não depende só de mim. Ele também vai ter que querer algum dia, e se ele nunca quiser, infelizmente, por melhor profissional ou pior que eu seja, eu nunca vou chegar lá. Imagina, alguém que está, dos que nos estão a ouvir, de certeza Ok? absoluta, que das pessoas que nos estão a ouvir, alguém está a sentir dificuldades mentais, psicológicas, no seu dia a dia enquanto atleta treinador. O que é que ele devia fazer já amanhã, depois de ouvir o nosso podcast? Eu acho que primeiramente é reconhecer que algo não está bem. Acho que é a principal coisa, e a primeira coisa que todos nós temos que fazer é reconhecer aquilo que eu preciso, seja para o bom ou para o mal, mas neste caso reconhecer que eu quero mudar algo. Acho que diria isso, reconhecer que eu quero mudar algo, e depois não ter medo de pedir essa ajuda, esse trabalho conjunto, porque a psicologia é uma relação e é um trabalho conjunto de ambas as partes, e que é natural, e focar-se naquilo que pode controlar, e que às vezes o elogio e essa relação é muito mais forte do que a crítica. Acho Filipa, que seria isso. Filipa, obrigado. Foi um gosto imenso estar aqui à Obrigado, conversa contigo. obrigado, Xavier.